meus irmãos, minhas irmãs, encarnados, desencarnados, que Jesus nos abençoe. Eu, quando venho aqui, eu tenho boas lembranças. Eu lembro do tempo da Unedu, que estava sediada ali embaixo, né? E é uma história interessante, que a Unedu veio lá da cidade, veio para cá, e eu considero que aqui foi os tempos áureos da União Municipal Espírita de Caxias. Participei da diretoria do companheiro já desencarnado, Osmar Antônio de Araújo, que todo mundo se lembra dele, né? Uma pessoa que deu uma folha de serviço prestada ao movimento espírita de Caxias, muito importante, né? Mas, se a gente for parar para pensar, tantas lembranças, são tantas coisas, né? Que quase como eu passo assim. Sim. Isso. A nossa proposta é tecer comentários em torno do tema Espiritismo e aborto. De vez em quando esse tema fica muito palpitante devido a legisladores que começam a discutir a questão, o Supremo Tribunal Federal que também tem que tomar decisões relativas a esse assunto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um apanhado histórico sobre o assunto e depois vou dar o foco espírita, né? O que a doutrina espírita tem a dizer sobre, né? Para começar, nós vamos para a Bíblia, né? A Bíblia só faz uma menção distante a aborto provocado em Êxodo, capítulo 21, versículo 22, e diz: se homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, aquele que feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir. Mas, se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente. Dá para perceber que a Bíblia não deu muita importância ao assunto da aborto. E o que acontece? É estranho, porque quando a gente vai lá nos 10 mandamentos, que basicamente é a base de toda a construção do Antigo Testamento, a gente encontra lá: não matarás. Então é muito complicado. A visão cristã de vida era tudo aquele ser vivente, mas que era movente, estava sempre em movimento. Fora disso, não tinha muita justificativa. Então isso daí é um ponto interessante para a gente entender o mundo antigo, né? Isso daí, gente, tem que ser observado, porque a lei civil, tá? Outra coisa que às vezes as pessoas não sabem separar. Uma coisa é ser lei de Deus, outra coisa é lei civil, né? Isso aí está dentro da lei civil, né? Então essa coisa tem que tomar cuidado. Não, a Bíblia, muitas pessoas dizem isso é a palavra de Deus. Cuidado com isso, porque isso não é verdadeiro, né? Então a gente tem que ter todo cuidado no trato da questão, porque não se diz absolutamente nada a respeito do assunto, né? A gente vai, avança mais um pouquinho, encontra uma coisa interessante. E o fato é que a igreja deixou o assunto de lado por boa parte de sua história. A interrupção da gravidez não era vista com bons olhos, muito menos incentivada. Tertuliano, um dos primeiros pensadores da religião, classificava qualquer aborto como homicídio antecipado. Mesmo assim, havia tolerância. Então isso é importante a gente observar, porque isso era percebido por esses grandes pensadores. Tertuliano era um grande pensador da igreja. Então ele é considerado, né, como um dos pais, né, da própria igreja, porque pensou muito a respeito. E ele viveu nessa época aí, mesmo, do século II para o início do III.
E isso aí, apesar de tudo, não era nenhuma importância. Para ver como é que o assunto, né, ficou à margem da lei durante muitíssimo tempo. Ainda era motivo de opiniões. O indivíduo dizia uma coisa, mas a palavra dele não existe nenhum embasamento jurídico, né? E hoje funciona desse jeito. Então é um cuidado a ser observado. Eu prefiro ir andando, que depois a gente fala mais à vontade. Isso mudou em 1869. A Revolução Francesa fez com que a Igreja perdesse sua influência política e militar na França. Ao mesmo tempo, o imperador Napoleão III, sobrinho do Bonaparte, via um baixo crescimento populacional no país em comparação a outras nações europeias. Isso era um problema. Entendia-se que a nação precisava estimular os nascimentos para permanecer forte. Vou continuar. Napoleão III, por sua vez, era católico e mantinha boas relações com a Igreja. O imperador prontificou as tropas francesas para lutar pelos estados pontifícios, por exemplo. Deu-se uma espécie de acordo. Em troca de apoio à Igreja, o Papa Pio IX deveria formalizar a condenação do aborto. Veja como é que surgiu a condenação ao aborto. Por motivo de quê? De guerra. Porque tem que nascer gente, que dos soldados morrem tanto, tem que repor. É estranho essa forma de pensar. Então o que eles fizeram? Aquele conluio, né? Aquela politicagem que sempre existiu na história da humanidade, mais uma vez toma conta, e aí se chega a um determinado acordo. O mais engraçado é que surgiu na França. É o mais engraçado, porque o Espiritismo veio da França, e esse também da França. Em 1869, né, quando houve esse acordo, a doutrina espírita, né, Kardec desencarnou nesse ano. Então, é uma coisa interessante. E os espíritos já falavam em 1857 sobre essa questão. Então, a doutrina espírita, ela é avançada em vários campos, em várias áreas de conhecimento humano. A doutrina espírita, ela sempre avançou. Chegou na frente de muitos filósofos, de muitos cientistas e de muitos religiosos, e mesmo de muitos legisladores. Então, isso daí mostra como as coisas acontecem de forma muito lenta. O homem ainda parece que é um molusco, né? Que se rasteia de forma muito lenta e morosa, porque parece, pela história da humanidade, que as coisas aconteceram de forma muito devagar, né? Hoje as coisas são muito rápidas, mesmo assim a gente está vendo os empeços que são colocados no Congresso Nacional. Então isso aí é um ponto para a gente começar a entender. 1869, né? 1869. Nessa época, por incrível que pareça, até Simone de Beauvoir, que era a esposa de Jean-Paul Sartre, que era o pai do existencialismo, e era feminista, ela já falava de uma forma estranha. Aqui já vocês já ouviram falar: o corpo é meu, faço o que eu quiser. Meu corpo e as regras, né? Complicado isso aí, né? Mas então, são coisas que a gente tem que começar a entender para começar a perceber a própria evolução do pensamento do homem diante de alguns problemas. E esse é um problema gravíssimo. Eles só resolveram chegar a um acordo porque estava faltando gente para a guerra, né? Se a nação encolhe, se o exército encolhe, logo ela vai ser prejudicada. Então esse é um ponto muitíssimo interessante para nós observarmos. Mas vamos lá.
Em outubro de 1869, o Vaticano publica um documento que classifica o aborto como um pecado sob pena de excomunhão, a mais grave da Igreja Católica. Eles colocam tudo pecado, né? Pecado é outra coisa que não existe no Espiritismo. Tem que estar bem claro, pecado não existe. Né? O homem erra e erra porque é ignorante. E se erra, tem que corrigir. Lei de causa e efeito, evolução é assim. Não existe pecado. Em comparação a esses estados mais linha dura, o Brasil é até flexível. Estupro é um dos poucos casos em que é possível abortar legalmente no Brasil. O principal deles, aliás, 90% dos procedimentos legais realizados no país são decorrentes de violência sexual. No total, o Brasil fez 2.000 abortos legais em 2021. Complicado, né? Que país é esse, né? A gente começa a observar os dados e fica assustado. Muito estranho. Mas é exatamente desse jeito que a gente vê as coisas acontecerem. São muito abortos. 2.000? Esses foram catalogados, hein, gente? Não está falando daqueles que não foram, não. Isso aí é só um dado oficial. Muita coisa corre à margem do processo. Isso é um ponto importante. Ao longo de 2021, o SUS realizou mais de 167 mil coletagens pós-aborto e 185 mil aspirações manuais intrauterinas, procedimento conhecido como AMIL. Ambos podem servir para retirar restos embrionários que ficaram no útero após um abortamento incompleto. E olha que o processo é bem cruel, muito cruel. Esse tipo de procedimento é uma coisa horrível, é uma crueza realmente fantástica. E olha a quantidade, são muitas, né? 167 mil coletagens e 185 mil aspirações manuais intrauterinas. O mais engraçado disso tudo é que algumas mulheres perdem a vida junto no processo abortivo. Aliás, muita gente justifica o aborto como oficial, que o Estado realmente permite o aborto, porque muitas vidas são perdidas. Porque tem muita gente inventando coisa. Tem gente que tenta, usa métodos abortivos inadequados e infelizmente, a gestante fica também correndo risco de perder a vida junto com o bebê também. É lamentável, é uma catástrofe, mas é exatamente o que nós vemos acontecer, né? Em pleno século XXI, era digital, onde as informações são aceleradíssimas. Nós estamos hoje sendo informados de uma forma tão vertiginosa que é incrível. Hoje as pessoas às vezes nem sabem, está numa rede social, elas estão sendo monitoradas. É incrível que o Google sabe da gente, nossa senhora, sabe muito. E às vezes a gente nem percebe. E nós estamos sendo monitorados. Infelizmente, a coisa ainda está acontecendo desse jeito. Então isso é um ponto que chama muito a atenção de todos nós, porque é uma questão gravíssima que lamentavelmente não resolvemos e temos que resolver. Logo agora que nós já sabemos, temos uma evolução em biogenética fantástica. A gente sabe muito hoje, está fazendo isso, né? Então é uma coisa a se pensar. Vamos lá. Mais um levantamento realizado em 2016 chegou a um resultado que bate com a quantidade de intervenções feitas pelo SUS. Foi a Pesquisa Nacional do Aborto, feita pela Universidade de Brasília. Ela estima que 500 mil abortos
sejam realizados no país a cada ano, 1 por minuto, ou seja, só 1 em cada 270 abortos voluntários é feito dentro da lei. O estudo também diz que 1 em cada 5 mulheres com mais de 40 anos já abortou no Brasil. Grave, muito grave. Muito grave. E são dados que são seguros, né? A Universidade de Brasília é todo um projeto de pesquisa nacional, né? Essas informações foram tiradas da revista super interessante, que é uma revista de informação científica e tecnológica. Aliás, a revista é premiada quase todo ano, uma revista maravilhosa. Quem não leu, olha, é simplesmente fantástico, tá? Eu assino a revista desde que ela começou, tem muito tempo, nossa, tem muito, deve ter uns 15 anos. Tá? Então, isso daí é importante, veja bem, de 500 mil, chega-se, ó, 1 aborto por minuto, 270, só, quer dizer, só 1 é feito dentro da lei, de 270, também é grave isso, né? E a coisa fica numa situação difícil, para chegar ali, que de cada 5 mulheres com mais de 40 anos já abortou no Brasil, pelo amor de Deus, né? Então são coisas interessantes. E não adianta dizer que a culpa é das mulheres, não, tem muito homem mandando a mulher abortar, tá? Então não é bem assim, a história é muito, não é querer vitimizar as mulheres, não é isso que está sendo feito. Na verdade, né, muitas vezes, e é o que a gente vê, homens que a partir do momento que engravidam as mulheres se mandam, e se ela aborta, ele também tem a ver com a questão, tá? Porque ele não só assumiu sua responsabilidade. Então, é uma questão interessante para ser pensada, né? Em 1997, a revista Veja publicou uma matéria de capa sobre o título "Eu fiz aborto". Nela, mulheres comuns e celebridades como Hebe Camargo, Cissa Guimarães e Alba Ramalho contam suas histórias pessoais e como realizaram o procedimento, a maioria fora dos casos previstos em lei. Interessante. Quer dizer, a pessoa agora vai a público, usa da mídia impressa e começa a dar declarações do tipo vergonhoso. Muito vergonhoso isso aí, né? Então, hoje, obviamente, elas já não fariam isso, porque isso foi em 1997. Hoje vai pegar mal, porque hoje a internet está todo vapor. Tudo que a gente faz agora, se não for uma coisa recomendável, para logo na rede. Só bota lá, ó, fulano não sei o quê, e aí ninguém quer. Um artista não quer que sua imagem seja ofuscada por procedimentos desse tipo. Então, são coisas, né, que a gente observa e realmente assusta, porque não deveria ser desse jeito. Mas as coisas continuam acontecendo. Aí, a gente entra o que realmente a doutrina espírita tem a dizer a respeito, né? Isso a gente fez uma súmula, um resumo bem resumido mesmo, para a gente ter uma sinopse histórica do processo, porque essas informações eu tirei de um artigo imenso e tem muita coisa importante a respeito. Então, lá na questão 357 do Livro dos Espíritos, vem a pergunta: que consequência tem para o espírito o aborto? E ele se responde: o espírito é uma existência nulificada e que ele terá que recomeçar. O espírito está lá, vai reencarnar, a mãe é morta, né? Ele vai ter que recorrer a uma mãe que não aborte. Ele tem que nascer, né? A reencarnação não há como nós simplesmente represar isso. Isso é lei de Deus, né? Então, para o espírito é uma coisa chata, constrangedora, né? Mas que ele
vai de novo, entra na fila de novo e vão embora, né? E não tem outra saída, né? Mas é uma coisa muito chata, você pensando que vai nascer, né? E hoje a gente fala tanto de mãe, né? Que a mãe é uma coisa importantíssima, porque realmente é. Aí o indivíduo já vem com essa noção, essa vai ser minha mãe, é a mãe faz o aborto. Jesus Cristo, é realmente um negócio assustador. Não gostaria de estar na pele de um indivíduo desse, né? Então é um ponto que a gente verifica. Aí quando a gente vai para 358, diz o seguinte: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, tá? Fala uma mãe qualquer que seja, tu vai estar valendo para muito alguém, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de nascer pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Todo mundo sabe que o corpo físico é uma ferramenta do processo encarnatório. Se eu trabalhar bem, bom para mim. Se eu não trabalhar, eu vou voltar de novo, vou ter que pegar uma outra ferramenta e assim as coisas vão se sucedendo. Quando fala ali que isso vale para a mãe e para quem quer que seja, está falando de todo mundo, do médico, do enfermeiro envolvido, pessoas mesmo, algumas pessoas que fazem isso sem nenhum conhecimento médico, né? E fazem isso, e muita gente perde a vida, né? Eu lembro da minha avó, naquele tempo se falava rezadeira, e a gente sabe que rezadeira é uma palavra totalmente inapropriada, né? Porque rezadeira é ação, né? Na realidade a pessoa seria rezadora, mas ninguém vai dizer que é rezador, pegou rezadeira. Então minha avó fazia muita garrafada, salvou a vida de muita gente e jamais fez esse tipo de processo, né? Ela, pelo contrário, ela tentava até ajudar. Eu lembro de casos que viravam de ferro, né? Às vezes estava atravessada, ela virava, um negócio fantástico, né? É claro que os espíritos estavam ali do lado, dando aquela força, né? E ela confiava muito naqueles espíritos porque eles tinham um conhecimento realmente fantástico sobre a vida e como proceder em questões problemáticas como essa. Então, ela falava de muitas pessoas que faziam o contrário. Ao invés de fazer garrafada para a criança nascer saudável, está fazendo garrafada para fazer com que o processo abortivo ocorresse de forma mais efetiva. Lamentável, mas exatamente os espíritos estão chamando a atenção ali. E quem não diz que a espiritualidade agiu aí, né? Tem meu caso minha mãe tentou me abortar várias vezes. Pois é, tem muitas questões aí gravíssimas. E aí ela foi uma dessas rezadeiras, assim, pediu uma garrafada para eu. Falava para ela, se você vomitar, que era muito, você toma de novo. Sim. E minha mãe se fez quando voltou lá, ela disse assim, olha, mas eu não te dei para você perder o bebê da pessoa. É por aí. Tem uns a favor, outros contra. Gente, vocês fiquem à vontade, tá? Fica até melhor a interação, eu acho que o aprendizado é bem melhor. Todo mundo vai aprendendo, né? Porque às vezes a gente só está aqui coordenando uma temática e às vezes a gente aprende muito. Tem coisas que às vezes que nos passam perceber, porque a gente não pode abraçar o mundo e saber simplesmente de tudo, porque ninguém sabe de tudo mesmo. Tudo é relativo, como diria o Albert Einstein. Então isso aí é um ponto. Os espíritos chamam, olha, em qualquer, ele diz aí, ó, uma mãe em qualquer época, tá? Em qualquer época, né? Que é outra discussão. Deve fazer aborto quando? Com 4 semanas? Tem aquelas histórias, etc. Para os espíritas, a partir da concepção, não façam isso. E hoje todo mundo sabe que está. Qual mulher que não sabe que está grávida? A gente tem o teste, mas todo mundo sabe que uma das primeiras coisas que acontece com o aborto é enjoo. Isso vem rápido esse enjoo, por sinal.
Então, dá para se perceber que se está grávida a mulher, e a partir daí ela ficar com a responsabilidade é muito grande. E hoje a grande realidade é o seguinte: quem não quiser ter filho, gente, não tem todo um aí, olha, não tem sentido isso. Isso é uma tremenda irresponsabilidade. As pessoas depois, não quero não tem isso não. Vamos parar de brincar de Deus. Não dá para brincar de Deus. Na verdade, a vida ainda é e sempre foi gerenciada pelo cara lá de cima, a inteligência suprema do universo. E o homem adora brincar de Deus, né? E com vida não se brinca. E quando se trata de aborto, a gente está cometendo um erro gravíssimo ao deixar com que essas coisas aconteçam, né? Outra coisa também, que cada caso é um caso. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer essa palestra, o indivíduo falou para mim que uma mulher foi obrigada a fazer aborto porque o marido, né, que lá não era um grande marido, botou a arma na cabeça dela, como, né, aquela situação gravíssima, né? É aquela situação que a pessoa diz, a bolsa ou a vida? Obviamente todo mundo vai dar bolsa. Funciona para o aborto também. É claro que essas questões são tudo examinadas pela espiritualidade. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. A gente não pode dizer que simplesmente as pessoas, todas elas, serão julgadas da mesma forma, porque não é desse jeito que a coisa acontece, né? É claro que essas pessoas que cometem esse ato com a maior frieza, com cálculo e etc., e às vezes são até avisadas, né? Tem pessoa, não faz isso não, e a pessoa faz assim mesmo, né? E a pessoa faz assim mesmo. Então isso aí é um problema muitíssimo grande, né? Então há que se fazer alguma coisa a respeito. Muitos países adotaram o aborto. O Brasil não adota, mas ainda está numa desorganização, morrendo um monte de gente, porque essas pessoas são incompetentes para agir nesse sentido. Então isso é um ponto aí altamente interessante. Mas vamos lá, 359. Dado o caso que o nascimento da criança pudesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Aí, né, a gente já tem vamos dizer assim, uma exceção do que foi dito antes. Em qualquer caso, etc. Esse é um caso especial, né? Colocar a vida da mãe em risco, né? Por um processo que não se sabe nem se a criança também vai nascer viva, né? Ainda tem essa também, porque esses casos é muito complicado. Às vezes, se não se tomar uma decisão, o cirurgião não tomar uma decisão, né? O obstetra, lamentavelmente pode-se perder a vida da mãe e da criança que está vendo a vida. Então, nenhum nem outro. Então, isso é um processo que pode acontecer em muitas vezes, né? Então, a doutrina espírita, ela não radicaliza o assunto. Esse negócio de radicalizar é um erro fantástico. Ninguém pode radicalizar simplesmente. Não é tipo assim, olho por olho, dente por dente. Não é assim, nenhuma questão é assim, né? Cada caso é um caso e a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento, né? Aí vem a 360 que diz: será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu há algum tempo? Em tudo veio o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar.
Por que não respeitar as obras da criação, uma vez que, se não completaram, é que assim o quis o Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e a ninguém é lícito julgar desse desígnio. Da mesma forma que ao aborto provocado, há o aborto natural. Tem muitos espíritos que têm que passar por essas provas mesmo. Então, isso é coisa que nos escapa, isso é lei de Deus. A gente vai ter que dar um jeitinho, né? Não adianta eu me rebelar contra Deus, porque seria uma luta totalmente perdida, né? A criatura não pode se rebelar contra o Criador. Então o que a gente vê é que tem que se tomar um certo cuidado com isso aí, né? E a gente sabe que é muito complicado, né? Quando a gente fala de família, fala de laços sanguíneos, às vezes a impressão que a gente se tem é que esse laço sanguíneo é como uma corda que nos colocam no pescoço e a gente se sente muitas vezes asfixiado pela família difícil a qual nós temos que tolerar. É aí que é a hora de exercer a tolerância. De tanta tolerância, um dia você vai aprender a ter paciência e a coisa fica melhor. Você acaba compreendendo, porque a família é exatamente para apaziguar esses inimigos espirituais. Em grande parte funciona desse jeito. Então, é claro que essa questão de aborto, ela também é preocupante, porque se vai reencarnar um inimigo espiritual, gente, imagine que gravidez difícil é essa, né? Mas só que a gente não pode esquecer que quando vai reencarnar um espírito, a pessoa é chamada, ela sabe disso e aceita isso. Então não adianta depois, não é bem assim não é desse jeito, tá? Acontece com todo mundo. Eu lembro perfeitamente, é coisa até muito engraçada. A minha filha, a mais nova, eu sou pai avô, tá, gente? É uma filha de 8 anos. Ela me foi apresentada antes de nascer, eu achei muito engraçado, muito interessante. Quer dizer, não venha contar história, não. O engraçado é que o que a gente observa nesses sonhos lúcidos é que eles são realmente muito reais, porque são coisas muito interessantes. A gente começa a observar a criança, a aparência, né, o semblante da criança. No caso, ela estava rindo muito, ela é uma criança super alegre, né? Então são coisas assim interessantes. Então isso daí são pontos que a gente tem que parar para pensar também. A família é a célula da sociedade. E se a família é a célula da sociedade, se você não vive bem em família, você vai ter dificuldade de viver aí na sociedade, tá? Com certeza. Então, para o espírita tem que ser muito lúcido. Ele não pode cair na onda de hipocrisia, muitas vezes, né? Feita por muitas e muitas até correntes religiosas, que não tem informação que nós temos. Então, isso aí é uma questão séria, né? Eu tenho que viver bem em família ou me esforçar. Eu tenho que me esforçar para viver bem em família. Eu tenho que dar meu melhor em tudo que eu fizer. Se eu fizer isso, ótimo para mim. Não é porque eu sou espírito perfeito que eu vou dizer assim, mas na vida passada eu fiz tanta coisa errada, por isso que eu estou sofrendo assim. A doutrina espírita nunca ensinou isso a ninguém, não. Isso é uma visão pessimista do processo reencarnatório. Na verdade, o que a doutrina espírita mostra é que o passado nós não lembramos, né? O esquecimento do passado, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Então cada um vai perceber em si mesmo as tendências que vêm do passado. As boas eu promovo, as ruins eu abafo, eu tento erradicá-las. É assim, desse jeito que a coisa funciona. Porque se eu não fizer assim, vai ser muito difícil. Eu não preciso, por exemplo, de lembrar da minha vida passada para saber quem eu sou.
aquelas minhas tendências ruins, né? Que continua, gente, a gente não perde nada, está tudo no perispírito, que é como uma biblioteca com toda a nossa evolução, né? O espírito, que é esse princípio ativo, né? Ele faz com que a memória venha à tona e a partir daí a gente toma as melhores decisões do que fazer com ela. Então isso aí são coisas que a gente tem que parar e pensar seriamente sobre, tá? E a gente encerra aqui. Mas eu gostaria que vocês falassem também, porque eu vi uma vez uma pessoa dizer assim, né? Porque às vezes a pessoa até pensa assim, eu já vi pessoa falando isso: olha, ele é homem, não sabe de nada. Ainda tem isso também, né? Ora, não é bem assim, desse jeito, né? A gente achar que, por exemplo, seria da mesma forma, por exemplo, que um indivíduo, uma mulher não pudesse falar de machismo e nenhum homem de feminino. A gente sabe que isso é uma bobagem tanta. Não funciona desse jeito. A coisa não é desse jeito. Então, o que a gente percebe é que o assunto é gravíssimo. Nós temos que pensar a respeito. Somos responsáveis em saudar de uma pessoa que está querendo cometer o aborto e não faz nada. Isso é outro ponto importante também. Porque às vezes a pessoa quer fazer o aborto. E aí a gente tem que conversar. Mas não precisa falar que é espírita, não. Porque às vezes você fala que é espírita, é pior. E nem use uma terminologia espírita. Não, você não precisa fazer isso. Você só fala numa questão de espiritualidade. E aí as pessoas começam, né? E os espíritos, quando a gente faz isso, os espíritos também ajudam. E a pessoa acaba mudando de ideia, porque ela não tinha pensado sobre as coisas que a gente vai informar. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque se a pessoa cometer o aborto, e você não falou nada, gente, você também tem culpa no cartório, como se diz, né? Então, um cuidado que se tem que ter, né? Porque o espírita não é proselitista, a ideia não é fazer proselitismo, mas a gente pode falar de coisas boas, de espiritualidade, sem precisar dizer que é espírito, né? Porque se você sair por aí falando em perispírito, olha, vai ser complicado, o pessoal vai olhar para você assim e não vai entender absolutamente nada. Ainda vou olhar assim, macumbeiro diferente, sofisticado. Porque sabe que no Brasil é uma confusão, né? Olha, eu já cansei de passar informação. Vocês viram seu marido, a pessoa pensa, não, é diferente, aí tem que explicar. Espírito é um termo criado por Allan Kardec, espiritismo, espírito, Allan Kardec que criou na França, não tem nada a ver com questões, por exemplo, afro, que é o caso da Umbanda, do Candomblé e etc. Nós não queremos dizer com isso que a doutrina espírita é melhor e as outras são piores. De jeito nenhum. O que nós queremos fazer é colocar os pingos no cis, cada coisa no seu devido lugar. É assim que funciona. Porque é um absurdo a gente perder uma oportunidade de esclarecer as pessoas, né? A pessoa confunde espiritismo com mediunismo. Tem mediunidade, espírita, macumbeiro. Não, tem ateu que é médium. Aí não está dizendo nada, materialista que é médium. E aí, como é que fica isso? Né? E não depende de religião não. Zé Arigó era médium. E que médium? Ele era católico, ele não era espírita não, gente. Não era católico, não. Ele não era espírita não, ele era católico. Então, a gente quando se deparar com questões como essa, como aborto, por exemplo, a gente tem que ser muito cauteloso também, né? Que a gente tem sempre que sugerir, mas tem que ser convincente para a pessoa não deixar passar a oportunidade. Tem que ser convincente. Dá para ser, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente sabe que isso está acontecendo, a gente viu as estatísticas, como tem muita gente fazendo aborto. E eu digo, não é só por causa da mulher não, é por causa de um homem também responsável, que não vale nada. Vamos ser francos também, é a realidade.
né? Então é todo um cuidado que você tem que ter. Não pense que vai chegar do lado dela, não foi ela que fez. Não é desse jeito não. Como assim? Não funciona desse jeito, né? E outra coisa que a gente tem que entender, que na doutrina espírita o objetivo é ser homem de bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É desse jeito. Eu não preciso, por exemplo, né, achando que eu sou espírita, olha, eu sou espírita mesmo, não falta uma reunião mediúnica, nem isso, nem aquilo outro, etc, etc. Beleza, mas você é um bem, você está fazendo realmente a sua parte? Você está dando o seu melhor? Será que você está fazendo isso? Porque esse negócio achando que vai chegar do lado de lá dando carteirada, não vai dar. Ninguém dá carteirada do lado de lá. Olha, eu sou espírita há 40, 50 anos. E não aprendeu nada. Então, é um cuidado que se tem que ter, né? É claro que ninguém faz vestibular para santo. Ninguém deve fazer vestibular para santo, tá? Nem copiar ninguém. Ah, eu gosto tanto de Chico Xavier, vou ser igual a ele. Não faça isso. Seja você. Porque você não pode ser o outro. Você tem que ser você mesmo. E a partir dali, dá o seu melhor. Não baseado no outro, né? Tem pessoas que gostam de ler e gostam de livro de autoajuda. Complicado. Isso é muito complicado, esse negócio de autoajuda. Porque querem saber de uma coisa? Os autores do livro da nossa vida somos nós mesmos. Então esse negócio da pessoa ficar dando opinião sobre isso, sobre aquilo. Hoje em dia todo mundo dá opinião sobre tudo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Todo mundo quer a coisa fácil, né? Às vezes você está fazendo uma coisa assim, tocando violão. Olha, eu também gosto, eu queria tanto tocar violão. Qual o segredo? Segredo? Incrível isso. O segredo não tem segredo. Pega o violão, pega o método e começa a exercitar. Vai dar calo na mão, hein? Se você quiser aprender meu violão, você vai ficar com calo na mão e vai aprender a tocar violão. É desse jeito, não tem segredo, porque no final das contas, se você for fazer alguma coisa, faça porque você gosta. Faça com amor, porque se você for fazer, olha, isso dá muito dinheiro. Conheço muita gente para a faculdade, isso aí não dá muito dinheiro, não vou fazer isso que dá dinheiro. Está cheio de mau profissional por aí, maus advogados, médicos. Eu, como trabalho na saúde, eu fico olhando assim, tem hora que eu me assusto um pouco, né? Alguns jovens que a gente não vê um comportamento que deveria de ser uma pessoa que está num estudo mais avançado, que está basicamente iniciando no mundo científico, porque lidar com o corpo humano não é fácil. E a gente vê que as pessoas não ligam muito, sabe? Hoje, se bobear, você vai para fazer uma consulta, o indivíduo está olhando remédio da internet que vai te diagnosticar. Como o médico fazendo isso? Estranho, na frente do paciente, muito mal, né? Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque todas as profissões precisam ser atualizadas. Qualquer profissão. Você pode ser um eletricista, se você não estiver atento sobre as coisas que estão mais modernas, você acaba, de certa forma, se tornando um profissional obsoleto. Então, é bom tomar cuidado, né? E a gente, se nessas coisas mais simples, a gente tem que ter um cuidado imenso. Imagine quando se trata de vidas, e vidas humanas. Então, aborto é uma questão muito, mas muito importante, assim, no sentido que se deveria realmente se chegar a uma conclusão, mas quando começa a juntar um monte de gente, dá mais confusão do que conciliação. Brigas religiosas com juristas, né, e etc, etc. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao fazer, né, essas observações, porque a gente não pode ficar simplesmente vendo essas coisas acontecer e não fazer absolutamente nada. Mas isso não é nível teórico. Na verdade, tudo que se faz deve ser feito com exemplo. É assim que funcionam as coisas, né? Você pode pensar no bem, mas se não fizer o bem, né,
é melhor do que pensar no mal. Mas pensar no bem, você não vai ter essa robustez moral que você deveria ter. Outra coisa importante, na doutrina espírita, eu tenho que entender muito bem o que é filosofia espírita. Sabe por quê? Porque Kardec diz o seguinte: a força da doutrina está em sua filosofia. Porque a gente tem o aspecto científico e o aspecto que as pessoas chamam de religioso. Eu não gosto da palavra religião, porque religião é complicado. Nem Kardec gostava de usar, por sinal. O que a gente sabe é que da filosofia espírita nascem as consequências religiosas. Então, se a pessoa, por exemplo, falar religião espírita, é o mesmo que falar de moral, tá? Se você não tem moral, acredite. Não venha dizer que você é um bom religioso. Eu sou bom religioso espírita porque eu estou indo todo dia na casa. Não é verdade. Então, as coisas têm que ser tratadas de uma forma bem coerente, porque senão a gente fica perdendo tempo. A coisa funciona desse jeito, né? Porque o que acontece? E a gente observa muito. Por causa de religião, a gente viu o que aconteceu, né? O Napoleão, lá o sobrinho Napoleão, fez lá um conúbio lá, uma politicagemzinha com o Papa, né? Então não é isso que a gente quer, não é desse jeito que a gente deve pensar. A doutrina espírita simplesmente defende a vida, é a favor da vida e vai continuar fazendo isso da mesma forma. Agora, é claro que nós não vamos desembanhar a espada, né, e fazer aquela coisa que se fazia antigamente, olho por olho, dente por dente. Não, mas uma coisa é certa. Para ser espírita, muita gente não quer ser espírita, porque para você ser espírita, você tem que ser responsável pelo que você faz. A doutrina é claríssima nesse respeito. Que se você tem uma vida ruim, achando que vai ser espírita, que leu livros espíritas e que está tudo certo, não está. Ou você realmente assume esse comportamento de melhora, ou você vai ficar patinando no gelo e não sai do lugar. A gente pensa assim, mas é difícil. Tudo é difícil começar. Até a dor, quando vem pela primeira vez, dói muito. Com o tempo você se acostuma com a dor. É incrível isso. Até nesse sentido, a gente percebe que o tempo é uma coisa maravilhosa. É que nós, lamentavelmente, estamos sempre apavorados, queremos tudo na hora, que os problemas sejam resolvidos na hora, de forma instantânea, no estilo Shazam. Não funciona desse jeito. Todo mundo tem que fazer um esforço para solucionar os problemas que foram, na realidade, criados por nós mesmos. A coisa funciona desse jeito. Não há outra saída. Então, eu espero que a gente possa, né, tratar a vida de forma mais valorosa, porque a vida merece de nós todo esse respeito. Aliás, a vida está desenvolvendo na Terra há bilhões de anos. É muito tempo para chegar onde chegou, né? Então, se meu corpo hoje é mais organizado, é mais evoluído, etc., acredito, isso daí foi fruto do tempo. Nada acontece do dia para a noite. Então, a gente tem que tomar cuidado. E mesmo assim, hoje, a gente quando fala de inteligência, de cérebro humano, hoje a gente sabe que o cérebro é trino. O que eu quero dizer com isso? Tem uma capinha de massa cinzenta chamada neocórtex, que surgiu a partir da evolução dos hominídeos, dos homens primitivos para cá. Tem uma outra parte do cérebro chamada cérebro límbico, tem 100 milhões de anos, que é basicamente o instinto materno está ali no cérebro límbico. É por isso que é muito forte. E o outro que é conhecido popularmente como cérebro reptiliano, é o neopaleocortex. Ele tem 200 milhões de anos e a gente traz em nós toda essa herança do passado. Então, se eu não tomar cuidado, não usar a razão como diz a doutrina espírita, né? Se eu não usar da razão de forma lúcida, né?
bem transparente, lamentavelmente eu vou estar perdendo meu tempo, né? Porque a minha parte eu tenho que fazer. Então, ser espírita exige de nós esse compromisso, né? Eu não vou fazer um determinado tipo de coisa porque eu estou esperando milagre. Não, nem existe milagre permitido, né? Não tem milagre. Se Deus é inteligência suprema, ele não precisa de milagre. O que nós ainda não sabemos, porque somos ainda muito ignorantes diante do que temos que saber, é que faz com que a gente invente essas coisas. Ah, eu acreditei em Deus. Isso é a banalização de Deus. Eu acredito em Deus, logo Deus, tem que quebrar meu galho. Gente, isso não é politicagem, tá? Então, para a doutrina espírita, Deus é uma coisa muito, mas muito profunda, muito avançada, né? E a gente tem que parar de antropoformizar Deus. É assim: ah, Deus que me perdoe. Gente, Deus não perdoa ninguém. As leis de Deus estão na natureza e em nossa consciência. A gente está pensando que Deus é um cão velhinho andando de bengala, de barba branca? Será que ainda não passamos desse estágio? Então a gente tem que começar a aprender esse tipo de coisa, né? Porque a nossa parte, nós temos que... Eu estou vendo a hora, hein? Gente, a gente vai falando, não é brincadeira não. Então, eu espero que de certa forma eu tenha contribuído sobre o assunto, né? Das outras vezes a gente está mais um tema palpitante, que eu gosto de tratar sempre de tema atualizado, tá? Obrigado.